Olá, terceiro ano, estamos aqui para a nossa aula de ciências, certo? E hoje vocês vão precisar do caderno, porque ficou uma atividade de revisão, lembrando, né, que vai ter a nossa avaliação oral durante a aula ao vivo. Então, super importante que vocês participem, porque vale nota, certo? Então, ficou uma atividade para revisão. Então, a gente vai fazer a correção. E aqui o livro, vocês também vão precisar, porque hoje nós vamos dar continuidade, né, ao conteúdo sobre o corpo humano, certo? E na aula passada a gente fez uma revisão sobre os conteúdos, né, que vai cair. O conteúdo é referente aos animais, né? É um conteúdo fácil, é um conteúdo que eu sei que vocês sabem, então, por isso que foi escolhido também, para que vocês não tenham tanta dificuldade na hora de responder. Então, tinha assim, na atividade que foi deixada para casa. Qual a utilidade dos seguintes animais? Letra A, vaca. Letra B, abelha. Letra C, boi. Letra D, galinha. Letra E, porco. O segundo tinha, escreva algumas características das aves, dos mamíferos e dos peixes, certo? Então, ó, vaca, ela fornece leite e carne pra gente, certo? A abelha produz mel, própolis e cera. O mel, hoje em dia, ele é utilizado não apenas como medicamento, mas ele também é utilizado muito nos cosméticos, né, que nós falamos nas aulas anteriores. Letra C, o boi ele fornece carne. Se você colocou que os chifres dele também são aproveitados, também está certo, tá? Letra D, a galinha fornece ovos e carne para a gente. Você também pode colocar fornece penas também. Letra E, o porco fornece carne e fornece gordura. E o porco, a carne do porco, ela é muito utilizada, né? Para fazer salsichas, linguiças, presuntos e até para comer normalmente assim mesmo, né? Tem pessoas que comem ela naturalmente, sem ser na forma de presunto, comem ela no seu estado normal, certo? E hoje, né? O que nós vamos falar vocês encontram na página 156, tá? Então, qualquer coisa você pode corrigir, você pode pausar aqui para poder corrigir a atividade. Eu sei que isso aí essa atividade eu passei só para vocês relembrarem, mas eu sei que vocês sabem bastante sobre esse conteúdo. E o segundo, a gente tinha, né, para dar algumas características sobre alguns animais. Na letra A característica das aves: tem bico, um par de asas, corpo coberto de penas e elas nascem de ovos. Esse tem aí tá com acento porque aves está no plural, certo? Então, o tem fica acentuado. Se tivesse no singular, ele não receberia esse acento circunflexo aí, tá certo? Letra B, dos mamíferos. Algumas características: mamam quando pequenos, têm pelos no corpo, são vivíparos, né? Víparos nascem da barriga da mãe, né? Pelos no corpo, alguns têm pelos por todo o corpo, outros têm só numa determinada parte do corpo, pelos, tá certo?
Letra C, os peixes. Corpo coberto de escamas. Se locomovem com as nadadeiras, né, por meio das nadadeiras. Que é assim que eles saem de um lugar para o outro, eles conseguem fazer todos aqueles movimentos dentro da água, certo? Então, vocês agora, o assunto de hoje, que a gente vai falar, vai ser sobre os músculos, certo? Nós vamos dar continuidade ao corpo humano, né? Já que o livro de vocês nessa unidade foca no corpo humano. Então, página 156, página 156. E na página anterior a gente estudou, né? A gente dividiu. Numa aula a gente falou sobre o esqueleto. Na outra aula, agora no caso a aula de hoje, a gente vai falar sobre os músculos. Quando a gente falou sobre o esqueleto, nós vimos, né, que um bebê, ele nasce em média com 300 ossos. E ao longo do corpo, ao longo do tempo, né, o corpo vai se transformando, aquela criança vai crescendo. E um adulto, ele tem 206 ossos no corpo, certo? E a gente viu também, né, que nós somos vertebrados, porque nós temos ossos, nós temos a coluna, nossa coluna vertebral, e nós vimos que também existem algumas maneiras da gente poder cuidar da nossa coluna. Como, por exemplo, a gente viu nas imagens, a postura, quando a gente se senta, quando a gente vai levantar alguma coisa, né, vai carregar alguma coisa que está no chão. O certo é a gente dobrar os joelhos. Geralmente a gente curva a coluna toda, mas aí faz mal. Muitas vezes as pessoas têm problema de coluna e não sabem por qual motivo tiveram esse problema, né? E muitas vezes está na maneira de carregar as coisas, na maneira de... E o esqueleto nada mais é do que o nosso conjunto de ossos, né? Se a gente não tivesse esqueleto, a gente ia parecer uma gelatina, ia parecer um papel em pé, a gente não ficaria em pé, a gente iria arriar. O esqueleto, ele sustenta, ele equilibra o nosso corpo. Se a gente não tivesse esqueleto, nem sentar a gente ia conseguir, a gente ia ficar esparramado numa cadeira, né, no sofá, aonde a gente sentasse. A gente ia parecer algo derramado, né, aquilo caído. Então, e a gente tem no nosso corpo alguns ossos, que eles são classificados como curtos, longos e chatos. Os ossos chatos são os ossos da nossa cabeça. Os ossos curtos são os ossos das nossas mãos e dos nossos pés. Os ossos longos são os ossos dos nossos braços e das nossas pernas, que inclusive eu até coloquei no slide, que não estava no livro de vocês, o nome do maior e do menor osso do nosso corpo. O menor osso do nosso corpo se chama, quem lembra? Estribo. É um osso que fica no nosso ouvido. Então, ele é o menor osso. Ele fica junto com outros ossinhos, que são chamados de ossinhos auditivos também. Os outros ossos do nosso ouvido tem o martelo e a bigorna, certo? E o maior osso do nosso corpo, onde é que ele fica? Ele fica na nossa coxa e se chama fêmur. Então, tem algumas pessoas que muitas vezes têm algum problema no fêmur. E problema no fêmur pode deixar muitas vezes uma pessoa na cadeira de rodas, né, sem conseguir andar, porque esse osso ele é um osso muito importante, ele sustenta também o peso do nosso corpo, certo? Então, ele dá esse equilíbrio ao nosso corpo. Nós falamos também, que foi uma informação complementar nessa mesma aula no slide, que tem uma vitamina
que é muito importante para o desenvolvimento dos nossos ossos, que é a vitamina D. A gente pode ter vitamina D através do leite. A gente tomando leite, a gente está fazendo a reposição de cálcio, de vitamina D. E também através do sol. 10 minutos diários, se a gente levar uma esquentadinha do sol, então já é suficiente para a produção da vitamina D no nosso organismo. Mas tem os horários certos da gente tomar sol, né? A gente sabe que ultimamente o sol ele está muito forte. E não é a gente se expor, não é assim. Tem gente que diz assim, eu vou passar o dia na praia para eu pegar mais vitamina D. Se engana quem pensa que isso acontece, viu? Você lá no sol, queimando lá no sol, você não vai ter mais vitamina D do que outras pessoas, não. 10 minutinhos, você tomar sol bem cedinho. Ou se você tomar sol após as 4 horas da tarde, 10 minutinhos já são suficientes para a vitamina D poder ser gerada no seu organismo. E assim fortalecer os seus ossos, certo? As pessoas que têm problema nos ossos, então elas têm mais facilidade quando levam uma queda fraturar esse osso, certo? Esses ossos. E hoje nós vamos falar sobre os músculos. Os músculos, se a gente acha que 206 ossos são muita coisa, é porque vocês não viram a quantidade de músculos que a gente tem no nosso corpo. Vocês vão ver daqui a pouco, certo? Nós temos quase 3 vezes a quantidade, de músculos. Nós temos quase 3 vezes a quantidade, né? Então, veja só. A gente tem aqui algumas representações dos músculos. Aí tem pessoas que dizem assim, fulano não tem músculo não, porque fulano não é fortão. Todos nós temos músculos. Agora, tem pessoas que fazem exercícios físicos e trabalham esses músculos. Mas todos nós temos, certo? Eles nos ajudam a realizar diversas ações. Quando a gente se mexe, né? A gente está se movimentando. Vocês veem aquelas pessoas correndo. Quando vocês estão correndo na escola, na hora do recreio, isso aí são os músculos de vocês que fazem também com que vocês corram. Os músculos, eles também trabalham, né? Os nossos ossos, eles recobrem os nossos ossos, mas eles também desempenham essa função. A gente se mexer, a gente se locomover. Se a gente quiser, as pessoas que nadam, por exemplo, quem pratica natação. Então, ó, aqueles músculos estão sendo trabalhados. É por isso que as pessoas que fazem natação, elas têm essa parte, né, dos braços bem definidos, essa parte daqui de cima, porque os músculos são trabalhados. Mas todo mundo tem músculo, tá? Mesmo se a pessoa for muito magrinho, se a pessoa for gordinho, não é obrigada aquelas pessoas que a gente vê, né? Todo mundo tem. Agora, claro, algumas pessoas fazem atividades físicas para poder desenvolver esses músculos, certo? Eles podem se contrair, eles se distendem e eles também se alongam. Outra coisa importante, algumas pessoas, quando vão iniciar algum exercício físico, costumam sentir muitas dores. Isso é normal. Mas tem pessoas que sentem uma dor fora do comum. E muitas vezes isso acontece porque as pessoas não se alongam. Então, mesmo que as pessoas façam exercício há muito tempo, o alongamento, ele é recomendado, né, para que o nosso corpo ele vá se preparando, os nossos músculos possam ir se preparando para a gente pedalar, para a gente correr, até numa academia mesmo, para a gente fazer uma esteira ou fazer uma musculação, a gente precisa preparar esses músculos para poder começar. Aí tem gente que faz, eu vou caminhar, aí vai-se embora. Calça o sapato, vai-se embora de casa, não alongou a perna, não fez um alongamento nos braços, essa pessoa vai chegar em casa com a coluna doendo, pode chegar em casa com as pernas muito doloridas por conta disso, né? Responsáveis, né, pelo movimento do nosso corpo junto com os nossos ossos, é claro.
Os músculos, eles são chamados de órgãos ativos e os ossos são chamados de órgãos passivos. Por quê? A gente se movimenta por conta, né, a maior parte, a responsabilidade do nosso movimento é dos nossos músculos. E os ossos, eles ajudam. Mas aí o principal para o nosso movimento são os músculos, certo? E às vezes, né, as pessoas ficam com dores em alguns locais, justamente por conta de postura, não se alongam antes de fazer alguma coisa. Então, assim, até se você não precisa calçar um sapato para ir caminhar, não, mas se você for andar para um lugar muito distante, alongue suas pernas. É bom, você vai sentir menos dor quando você voltar. Então, recobre o nosso esqueleto, como a gente viu aqui no início. E vocês também têm aí na página 153, né, 156, demonstrando o músculo, né? Nós temos aproximadamente 600 músculos. Vocês já acharam muita quantidade de ossos, 206? Nós temos quase 600 músculos, aproximadamente 600. Eles geralmente ficam junto dos nossos ossos, né, já que ele está recobrindo o nosso esqueleto. E assim como os ossos, eles têm tamanhos e funções diferentes. E tem alguns órgãos do nosso corpo que são formados por músculos, certo? Temos os músculos voluntários, que é a maioria dos músculos do nosso corpo. Quando a gente diz que o músculo ele é voluntário, é aquele músculo que a gente movimenta quando a gente quer. Por exemplo, o nosso braço tem músculos, ó. A gente movimenta a hora que a gente quer. As nossas pernas têm músculos, a gente movimenta a hora que a gente quer também, não é? A gente consegue controlar esses movimentos, certo? Então, eles se mexem dependendo da nossa vontade, tá? Então, tem aqui a demonstração, né, daí, né, os exemplos desses músculos, tá? As nossas pernas, por exemplo, se eu quiser andar, eu movimento, eu controlo até a velocidade do meu andar, através, né, é um movimento voluntário. Eu vou andar porque eu quero, então eu posso controlar a velocidade. Se eu quiser andar mais rápido, se eu quiser andar mais devagar, se eu quiser correr. E os músculos involuntários, a gente não controla os movimentos desse músculo. Aí a gente faz assim, como é que a gente pode ter um músculo que a gente não consegue controlar? Os músculos do esôfago, que é um órgão que nós temos, tá? A gente não controla. Os órgãos do nosso estômago. O estômago, ele é o órgão, né, do nosso corpo que quando a gente está com fome, ele avisa, né? Quando a gente sente a nossa barriga roncar, ele está avisando que o organismo está precisando de comida. Ele parece uma bolsinha, o formato dele. E o nosso coração. O nosso coração, ele é formado por músculos. E a gente não tem como controlar a velocidade dos batimentos cardíacos, não. Quando às vezes vocês correm, o coração não fica mais acelerado, aí vocês param, respiram. Mas a gente não tem como controlar, dizer assim, eu quero que meu coração bata mais rápido, peraí que ele vai bater. Eu quero que ele bata mais devagar, peraí que ele vai bater. Não tem como a gente controlar, certo? Nosso coração, ele bate no ritmo dele, a maneira dele. Quando a gente toma um susto, nosso coração acelera bem muito, aí a gente fica, eita, meu coração tá batendo rápido. A gente também não tem como controlar. Então, por isso que eles são chamados de involuntários. A gente não controla, a gente não tem um domínio sobre eles. Certo? Olha aqui, ó. Músculos voluntários, ó. Tem um exemplo aqui. Essa primeira parte, o músculo dos nossos braços. Os involuntários. Temos aqui os músculos do nosso coração. O nosso pulmão, a nossa respiração, a gente também não consegue controlar.
né? A quantidade, se a gente quer respirar mais rápido ou precisa respirar mais devagar, a gente não pode controlar isso. E os músculos da nossa digestão, que estão lá nos órgãos que são responsáveis pela nossa digestão. A gente também não pode controlar, certo? Tem aí no livro de vocês, lá no último retângulo, falando sobre o músculo masseter. Esse masseter, ele é localizado na nossa face, aqui, ó, mais ou menos por aqui. Vocês têm aqui no crânio aí, destacando, né, a parte. Esse músculo, ele ajuda na mastigação. É ele, quando a gente está mastigando, está movendo a boca, então é ele quem está se mexendo. É um nome um pouco diferente, né? Eu disse a vocês, quando a gente fosse estudar o corpo humano, a gente ia ver muitos nomes que a gente não está acostumado a ouvir diariamente, né? Então, ó, a gente, ó, tá mastigando, tá mexendo a boca, ele tá em movimento. Os bíceps e tríceps, as pessoas que fazem academia, elas pegam muito peso para trabalhar isso, né? Principalmente os homens, eles gostam de trabalhar essa parte aí. Ah, eu vou malhar meu bíceps, eu vou desenvolver meu bíceps. Então, eles gostam muito dessa questão aí, né? Que é aqui, ó, os nossos braços, certo? Claro, as pessoas devem fazer exercícios com orientação médica. Sempre lembrando esse detalhe, certo? Não é bom a gente fazer exercícios por conta da gente mesmo, não. Porque às vezes aquele exercício, ao invés de fazer com que a gente melhore de alguma coisa, pode piorar, certo? Então, ó, página 157. Tá bem facinha, tá? Então, tem perguntas referentes ao esqueleto, que foi que a gente estudou, e tem perguntas referentes aos músculos, que foi sobre o que a gente estudou agora na aula, certo? Primeiro, responda ao que se pede. Letra A. Como se chama o conjunto de ossos do nosso corpo? Os nossos ossos é o nosso quê? Começa com E. Esqueleto. Letra A, esqueleto. São os ossos do nosso corpo, né? Todos os ossos que nós temos. B. O eixo central do esqueleto chama-se coluna espiral. Será que existe esse nome, coluna espiral? Coluna vertebral ou coluna muscular? A gente já viu esse nome bastante quando estudamos sobre os vertebrados e quando nós falamos sobre o esqueleto. Vai ser o quê? Coluna vertebral. Você vai marcar a palavra, o quadrinho do meio, não é? Segundo quesito, faça a associação corretamente. A gente tem aí braços, cabeça, ossos longos, ossos curtos, ossos chatos, pés, pernas e mãos. Os nossos braços, eles são que tipo de ossos? Ossos longos. Então, você pode ligar braços lá para ossos longos. E a nossa cabeça? Cabeça, ossos chatos. Você pode ligar lá a cabeça para ossos chatos. E na outra coluna, que a gente tem pés, pernas e mãos. Os nossos pés são ossos o quê? Ossos curtos.
Então, você pode ligar lá pés para ossos curtos. E pernas? Pernas, ossos longos também. Então, pode ligar lá pernas para ossos longos. É igual aos braços, né? Longos. Mãos, ossos curtos. Então, pode ligar lá mãos para ossos curtos, tá certo? Então, vocês podem ligar, certo? Então, ó, correção. Primeiro, A, esqueleto. B, coluna vertebral. E aí, ossos longos são os nossos braços e pernas. Ossos curtos, nossos pés e mãos. Ossos chatos, nossa cabeça. Terceiro tem assim. Complete as frases usando as palavras do retângulo abaixo. Músculos, ativos, corpo, movimentos, alongar e passivos. Certo? Letra A. Encontramos os músculos em todo o nosso corpo. Certo? Letra A do terceiro, corpo. Letra B. Os músculos têm a capacidade de se contrair e se, que é importante a gente fazer antes dos exercícios, alongar. Letra C. Os músculos são responsáveis pelos movimentos do corpo. Letra D. Os músculos são órgãos ativos e os ossos, órgãos passivos de movimentos, né? Os músculos são ativos porque eles são mais responsáveis pelos movimentos do que os nossos ossos, certo? Então, olha aí, ó, terceiro, corpo, músculos, né? Terceiro, letra A, corpo. Letra B, músculos, alongar. Letra C, movimentos. Letra D, ativos e passivos. Então, ó, está aí a correção. Se você quiser pausar para corrigir, fique à vontade, o vídeo é para vocês mesmos, tá certo? A atividade de casa da gente de hoje vai ser no caderno, sobre essa página dos músculos, tá certo? Primeiro, quantos músculos nós temos aproximadamente? A gente viu que a gente tem 3 vezes, né, a quantidade de músculos, né? 3 vezes a quantidade de músculos se a gente for comparar com a de ossos. A gente tem 3 vezes mais músculos do que ossos.
Diferencie os músculos. Letra A, voluntários. Letra B, involuntários. A gente sabe que tem uns músculos aí que a gente controla, outros a gente não controla. Então, tem um aí que a gente controla os movimentos e tem outros aí que a gente não consegue controlar. Terceiro, onde estão localizados os seguintes músculos? Letra A, masseter. Letra B, bíceps e tríceps. Quarto, quais órgãos são considerados? Letra A, ativos. Letra B, passivos. A gente sabe que tem os órgãos, né, que são... Tem um desses órgãos que a gente falou sobre o esqueleto e sobre os músculos, né? Os músculos, eles são os maiores responsáveis pelos nossos movimentos. Os ossos, eles ajudam no movimento, mas já ajudam de uma forma não tão essencial como a dos músculos, certo? Então, está aí, ó. Então, ó, vocês podem pausar o vídeo, lembrando, quando é atividade de caderno, estou colocando no aplicativo. E também, quando é livro, eu boto as páginas que foram feitas durante o vídeo e o que será para fazer da atividade de casa. Então, quando é atividade de caderno, vocês podem copiar pelo aplicativo, esperar a correção, né? Acompanhar a aula para poder responder, tá certo? Agora, lembrando, a correção apenas no vídeo, tá certo? Das atividades. Então, hoje, a gente fica por aqui, tá certo? Então, ó, até a nossa próxima aula. Na próxima aula, a gente faz a correção dessa atividade, tá?